Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que nos cumprimentamos, que nos saudamos, tanto quanto ao internauta que interage conosco. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, em mais um culto de doutrina, para prestarmos honra e glória àquele que é o nosso Criador, àquele que é digno de todo poder, de toda majestade. Nessa noite, a temática está posta nessa doutrina, e é esta: a questão é a prioridade. A questão é a prioridade. Muito bem. Nessa noite nós iniciamos lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 17 a 18. Só conferindo rapidamente, é esta palavra mesmo. Colossenses, no seu capítulo 1, versículos de 17 a 18. Muito bem, amados do Senhor, 1 de Colossenses, eu só estou confirmando aqui para que não passe uma para vocês. É esse mesmo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, ou para em todas as coisas, ter a primazia. Vamos ler também o 19? Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Te bendizemos, eterno Deus, glorioso Pai Celestial, por nos teres dado uma vez mais a honra de aqui congregados, reunidos, termos desenvolvido os 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e é por isso que te bendizemos, Pai, nesse momento em que tu permitirás, com certeza, que tenhamos a mesma desenvoltura, que nós possamos estar à altura desses louvores, dessa ministração, que o teu ministério tão bem já trouxe à igreja como uma presença inequívoca do Deus vivo entre nós, porque Ele está entre nós. Ele é aqui o que é a primazia, o que é a prioridade. E por isso, Senhor Deus, te bendizemos e te glorificamos, porque não há outro Deus como tu. Te adoramos e te glorificamos. Muito bem, amada Igreja do Senhor, nós lemos, e eu repito, essa palavra de Colossenses 1, de 17 a 19. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paramos aí no 17, tenhamos aí a visão agora tremenda. Ele é antes de todas as coisas. Então, por ser antes, ele é o mais antigo. Ele não foi criado, ele não teve princípio nem fim de existência. Então, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é nesse tema, é nessa visão que nós entendemos e sabemos de que ele é antes de todas as coisas. Por quê? Porque foi ele quem fez todas as coisas. Se foi ele quem fez todas as coisas, obviamente que todas as coisas passaram a existir depois dele, porque ele é o Criador. Então, ele é antes de todas as coisas. Agora, o que é interessante, o que é maravilhoso, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A subsistência, o prumo ou a sustentação dos planetas, dos vegetais, minerais, humanos, de todas estas coisas, subsiste, ou seja, depende dele. É ele quem sustenta todas elas, e elas possuem vida, porque ele é a própria vida. Então, ele fez todas as coisas, por isso ele é antes de todas elas. Nele, no Senhor, tudo isso subsiste. Subsistir é uma questão de ter como conseguir sobreviver, conseguir subsistir em termos de coisas, animais, enfim, porque ele é
antes de todas as coisas, nele tudo isso consegue se efetivar, se sustentar, estar de pé. Muito bem, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do organismo vivo. A igreja, ele é a cabeça, ele é o mentor, ele tem a mente sobre a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele, já lemos lá em cima, é antes de todas as coisas, que mais uma vez há um refrisar. Ele é cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito mais antigo, mais velho entre os mortos. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, quando Deus, ele próprio criou o mundo, ele pela sua presciência percebeu que teria que fazer-se homem, Emanuel, e morrer. Então ele morreu antes de todos os mortais no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Ele projetou-se, sabedor de que fazia homem, Emanuel, Deus conosco. Então ele é o primogênito mais velho, mais antigo entre os mortos, porque foi ele quem primeiro morreu lá na glória, porque sabia que ia fazer esse sacrifício pela humanidade que pecaria, desgarrada ficaria, os anjos que não eram eleitos cairiam, tentariam um plano traidor, mas ele tudo isso, e sobre tudo isso tinha o poder, o equilíbrio, a noção. Então ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, a prioridade. Então, o nosso Deus, queridos, ele, por ser antes de tudo, por ter a primazia, por ter sido o primeiro que no coração de Deus morreu para nos salvar, porque ele profetizou: mulher de ti sairá o descendente, e ele pisará a cabeça da serpente. Então, ele foi dado como primogênito entre os mortos. Então, irmãos, ele provou em nosso lugar a morte para nos dar vida eterna. Ele é um Deus todo-poderoso e veja, ele não pode morrer. Ele nunca pôde morrer, mas como homem morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque nem a morte o pôde conter. Então, ele é tudo em todos, para que em todas as coisas tenha a primazia, para que em todas as coisas ter a primazia. Então, é claro que nesta noite nós estamos diante de uma igreja amada que sabe que a primazia, que a prioridade é o Senhor. Eu tenho convicção de que todos vocês que aqui estão possuem essa convicção latente, essa convicção vívida de que nós somos de Deus, nós somos primícias, ele nos tem como a primazia, por isso ele nos tem como prioridade. E nós devemos tê-lo no mesmo zelo, na mesma intensidade pela qual ele nos fez e se tornou partícipe da morte em nosso lugar. Quantos estão entendendo isso? É lindo, é glorioso, é maravilhoso o amor desse Deus para conosco. Então ele tem a primazia, ele tem a prioridade na minha, na sua, na nossa vida. Se ele tiver, você está adorando o Deus correto, você está adorando o Deus certo, você está sendo recíproco e tendo esse relacionamento profundo com o seu Deus, com o meu, com o nosso Deus. Nessa noite, amados do Senhor, nós teremos uma doutrina dinâmica, não longa, porém sábia, porém muito segura para todos nós, para que estejamos à altura de colocar esse Deus como primazia e prioridade em nossas vidas. Vamos para uma passagem muito conhecida da amada Igreja do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu pediria ao ministro Anderson e ao volante do microfone, chegasse até no Anderson, Mateus, capítulo... Deixa eu ver qual foi que eu falei. 8 foi isso, 8. Obrigado, Anderson, próprio Anderson e outros amados responderam. 8, deixa eu ver só se eu elenquei aqui, de fato, para de onde passaremos a ler. Muito bem, 8 de
Mateus 8. Tomara que eu tenha acertado, eu creio que sim. De 19 a 22. Vamos ver se é essa. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, ser-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Obrigado, Anderson. Era essa exatamente a leitura. 19 já lido, muito bem feita essa leitura pelo nosso amado ministro Anderson. Então, aproximando-se dele, do Senhor Jesus, um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Um escriba versado em lei, leitor da lei, intérprete da lei, chegou até Cristo na época do seu discipulado, na época da sua humanidade terrena, do seu Emanuel, Deus conosco feito homem, e disse a ele: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Nesse momento é claro que Jesus sabia que esse escriba que interpretava as escrituras segundo os interesses do pretório, segundo os interesses do sinédrio, percebeu que esse escriba estava querendo um Deus terreno, um rei que libertaria Israel de ser colônia de Roma e se tornaria um príncipe, um rei, pelo qual e através do qual esse escriba o seguiria, por onde quer que ele fosse. Então o escriba já estava convencido de que ele era o Messias, de que Jesus era o Messias. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos e o seu coração, respondeu, e está registrado no 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ei, escriba, tu estás querendo seguir um homem que não tem nem onde dormir direito? Tu estás querendo seguir um homem que não tem reino terreno, que não tem cetro, que não tem majestade terrena? Olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, enfim, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O escriba deve ter ficado estupefato, a Bíblia não narra, mas é óbvio, e ele ficou aturdido, porque recebeu de Jesus uma resposta à altura do que ele merecia ouvir. Aí vem um discípulo, 21, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro, ou permite-me ir primeiro, sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aqui, em hipótese alguma, e é bom que tenhamos essa convicção, o Senhor Jesus não estava proibindo o discípulo de participar de um cerimonial de sepultamento. Ele estava vendo o coração do discípulo e estava percebendo que o discípulo estava absolutamente envolvido com o ritual, com a ritualística da caducidade da letra do sepultamento judaico, que são dias, irmãos. Então Jesus, sabedor de que aquele homem tinha o coração voltado para o pai dele, o pai consanguíneo dele, e que queria sepultar seu pai primeiro, a intensidade, a razão, a visão do homem estava em primeiro lugar, como prioridade, como primazia, o sepultar seu pai. A questão urgia, a questão era urgente, e ele está dizendo para Jesus: olha, eu vou seguir-te sim, mas permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Primeiro, prioridade, primeiro, primazia. Senhor, olha, eu não vejo tanto interesse em que tu tenhas a primazia. Eu não vejo tanto interesse em te seguir agora. Primeiro, em primeiro lugar, a primazia, a prioridade minha é sepultar o meu pai. Então, nesse momento, Jesus
dá a ele uma resposta sincera, simples e honesta. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, prioridade, meu filho, primazia é seguir-me. Deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, deixa aqueles que já estão mortos em seus delitos e pecados, deixa aqueles que ainda não nasceram de novo, deixa aqueles que não possuem vida espiritual, deixa os mortos sepultarem os seus mortos consanguíneos, deixa eles terem a primazia, deixa eles chorarem, deixa eles empalidecerem, deixa eles ficarem totalmente tristes, prantearem, deixa esses mortos sem mim, que não me conhecem, sepultar os seus próprios mortos. Você já pensou morto sepultando morto? Você está entendendo? Então, em nenhum momento o Senhor Jesus estava condenando o cerimonial, a ritualística de um sepultamento. Mas ele estava mostrando ao discípulo que a prioridade daquele discípulo não era segui-lo, mas estava a primazia, a prioridade do discípulo em primeiro participar do cerimonial de sepultamento de seu pai. Então Jesus, conhecendo-lhe o coração e sabedor de que esse discípulo ainda não nascera de novo, senão nem cogitaria disso, ele disse: olha, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Mas o que ele diz no início? Segue-me, segue-me, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então o Senhor quis dizer: olha, quem me segue andará na luz, não andará em trevas. Filho, quem está me seguindo vai entender que a morte é uma passagem, vai entender que a prioridade é seguir-me, é adorar-me. Então não te preocupa em te embrenhar, em te enfronhar, em mergulhar de cabeça num sepultamento, porque deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, porém, segue-me. Então, em nenhum momento, repitamos isso, o Senhor aqui estaria combatendo a liturgia ou o cerimonial, a ritualística de um sepultamento. Quantos estão entendendo? Amém. Glórias ao Deus vivo. Eu pediria que o nosso visitante ilustre, o nosso amado pastor Haroldo, o nosso querido líder da igreja no Cidade de Deus, que hoje nos acompanha, junto com a sua pastora e irmã e amada esposa Neubis, que nos lesse 1 Reis, conhecidíssima essa passagem, 19, capítulo 19, pastor Haroldo, de 19 a 20. Então, pastor Haroldo, sem o menor ou se a menor pressa, sem problema, a igreja também acompanha esse texto tão conhecido já desta amada igreja. 1 dos Reis 19, de 19 a 20, meu pastor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que te fiz. Glórias a Deus. Obrigado, pastor Haroldo. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou Eliseu os bois. Então deixou os bois, correu após Elias. Olha aí, o que foi que ele fez primeiro? Correu atrás de Elias. O que foi que ele fez? Deixou os bois e correu atrás
de Elias. Qual foi a primazia? Qual foi a prioridade? Quantos entenderam? O que foi isso? O que você está entendendo? Ele correu atrás de Elias. Porque Elias fizeram um gesto que ele entendeu, jogou sobre ele o seu manto. Quando Elias jogou sobre Eliseu o seu manto, o Eliseu, opa, Deus está me chamando. Então ele deixa os bois, olha a prioridade. Ele deixa os bois, olha a primazia, e corre após Elias. E vai atrás daquele que sobre ele jogou o manto. Olha a prioridade, quem está notando? A primazia. E foi, olha que coisa linda. Então deixou os bois, Elias deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Aí em nenhum momento ele fala primeiro. Deixa-me primeiro. Não, não, não. Ele correu primeiro atrás de Elias. Ele correu primeiro atrás daquele que jogara a unção, a bênção, o manto. Ele priorizou, ele teve Elias como primazia. E foi. Aí ele faz um pedido. Ele não fala primeiro, em nenhum momento. Olha que coisa linda. Deixa-me. Olha que coisa linda. Beijar, não tem primeiro não. Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe. E então, ato contínuo, te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Vai e volta. É isso que tu estás me propondo, Eliseu. Tu primeiro vieste comigo, correste atrás de mim, abandonaste os bois e vieste apenas dizer: vou beijar, permite-me beijar meu pai e minha mãe, e imediatamente, olha que coisa linda, te seguirei. É diferente a situação. Ele não priorizou pai e mãe. Ele não colocou como primazia pai e mãe. Ele priorizou e colocou como primazia Elias. Porque Elias então ouve, permite, mas diz algo para ele. Elias respondeu-lhe: vai e volta. Faz isso, beija. É digno, é de bom alvitre. Vai lá, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu e seguiu Elias. Então, amados, aí está a primazia, aí está a prioridade. Ele não pediu primeiro. Eu sou apaixonado. Sem meu pai e minha mãe eu não vivo. Não, deixa primeiro sepultar, deixa primeiro ir. Não, ele não ia sepultar, ele ia beijar. Rapidamente, dizer: tchau, pai, tchau, mãe, estão aí os bois, vou deixar tudo aí e fui! Eu vou atrás de Elias. E depois de Elias, o que fez Eliseu, você sabe, na unção do Espírito Santo, por causa do ministério, do manto que Elias lançou sobre ele. Irmãos, bem-aventurado é aquele que segue o evangelho. Bem-aventurado é aquele que aceita sobre si o manto, a unção, para ser um ministro de Deus. Bem-aventurado, quando entende, porque quando não entende não tem prioridade, não tem primazia, é solitário, não consegue participar, interagir, é isolado. Mas quando você tem essa primazia, o teu Deus é a tua prioridade. O teu Deus é a tua primazia. Quantos podem aplaudir esse Deus? Obrigado pela paciência, amada igreja. Muito bem. Nessa noite, existe algo magnífico entre nós, que se encontra nos Salmos 116, 15, minha linda e amada pastora Nayuf, guerreira, que hoje nos acompanhou, me acompanhou de uma forma ininterrupta. Resolvemos pepinos e abrimos portas que o Senhor nos abriu primeiro, e fomos assim bem recebidos, e resolvemos e solucionamos coisas como, graças a Deus, só o Senhor sabe fazer. E depois também quero abraçar, beijar carinhosamente, agradecer o irmão Sidney e Vanderlei, que como vocês, e pela oração de vocês, foi um vetor, foi um agente tremendo, me ajudando à distância, abrindo portas enquanto eu abria umas, ele já tinha aberto outras, e eu cheguei lá, estava tudo pronto, né, meu amor? Obrigado, Sidney, mas iremos aí adiante. Vamos lá, minha pastora amada. Eu pedi para ler Salmos 116, 15. Obrigado, pastora.
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, é isso mesmo, minha pastora. Preciosa. Tá certo, pastora. Só estou repetindo, você leu magnificamente bem. Fica tranquila. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ei, igreja, presta atenção. Quem é santo aqui? Quem aqui é separado de Deus? Deixa eu dizer algo para você. Deus tem a tua, a minha, a nossa morte como preciosa. O Senhor, irmãos, olha que coisa linda, tem a morte dos seus santos como preciosa. A minha linda e amada mamãe, que partiu hoje para os braços do Pai, estivemos lá sábado, domingo, e a pastora presenciou, oramos, orei, cantei louvor. Cantei 2 louvores pela metade, impetramos a bênção, ela confessou a convicção de salvação que ela tem há muito tempo. Eu fui e serei pastor dela até um certo momento. Lá na glória ninguém terá pastor, só o Supremo, mas ela confessou o Senhor. E ela soube, e eu falei para ela que a morte dela, antes dela morrer, seria preciosa aos olhos do Senhor. Então, amados, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É preciosa, é como uma pedra preciosa, é como uma pérola de inestimável valor. Irmãos, como Deus ama encontrar-se com aqueles que creem nele. Como Deus sabe receber aqueles que viveram para buscá-lo, para adorá-lo e para a ele se entregarem e podem e possam estar com ele na glória. E nós sabemos disso. A minha mamãe não estava congregando por causa do seu joelhinho e agora, por último, ela não estava conseguindo mais andar. E por conta disso, ela me colocou uma vez pegando na minha mãozinha: meu filho, eu não consigo continuar a viver dessa forma. Eu digo: mãezinha, fica tranquila, entrega nas mãos de Deus. Aí ela perguntou assim: como pastor, é pecado pedir para morrer? Eu digo: não é pecado. Apenas tenha isso como favor de Deus. Na hora que ele bateu o martelo, e foi no outro momento, a pastora já estava comigo, eu disse: olha, na hora que ele bateu o martelo, que ele definir, ele leva. Quando ele quer, não tem para ninguém. Quando ele quer, né, meu amor, ele vai levar. Então, ela entendeu, ela sabia que para o Senhor a morte dela era preciosa. E por isso, queridos, todos nós aqui sabemos que preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Nós sentimos, obviamente, a separação física, nós sentimos momentaneamente a separação terrena, mas a convicção é maior, é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Partir e estar com ele, disse Paulo, que é incomparavelmente melhor. Paulo também disse: estamos com ele para a morte e para a vida, estamos com ele em toda e quaisquer situações. Amém, meus amados irmãos? Amém, queridos? Então vamos continuar. Mateus 22, de 31 a 32. Mateus, capítulo 22, de 31 ao 32. Façamos assim, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves lê Mateus 22, de 31 a 32. Eu só não peço para o seu digníssimo presbítero orar, porque ele está e fez uma microcirurgia bucal e ele não pode ainda expressar com força a sua palavra orada. Então eu faço assim, eu peço que nessa noite a presbítera Andriane, já mencionada, leia Mateus 22, de 31 a 32, e depois a nossa ministra Carla Lobato vai orar. Isso, a pessoa do microfone é o Samuel? Samuel, é ele. Aí você vem sem problema, tá, meu querido? Vai dar tempo para tudo. Então vamos lá com a nossa presbítera Andriane Gonçalves, Mateus 22, de 31 a 32, depois a Carla Lobato ora. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Oh, amados, e sobre a ressurreição dos mortos, vocês não lembram o que Deus falou? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele, diz o Espírito Santo através de Mateus, não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Irmãos, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê vivendo em mim, não morrerá eternamente. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Amém, amados? Aplaudamos o Deus vivo. Ministra Carla Lobato, ore. Graças te damos, Senhor, por esta palavra de vida, Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu tem prazer na morte dos teus santos, Pai. Nós te damos graças porque em ti, Senhor, nós somos novas criaturas, Pai. O Senhor nos escolheu como teus filhos, Pai amado, e tem nos chamado para essa boa obra, Deus. Tu és a primazia do nosso coração, Pai. Tu és o amado da nossa alma, Pai. E nós rendemos louvores a ti, Senhor. Que o Espírito Consolador seja derramado na família do nosso pastor, Deus. E que a glória de Deus resplandeça cada dia mais, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu completaste a boa obra na vida da nossa irmã Nicinha, Pai amado, e hoje ela contempla a tua face, Pai, e essa é a alegria do nosso coração, de saber que ela está contigo, Pai, acolhida pelos teus braços, Deus. Esse é o conforto da nossa alma, Deus, e em breve, Pai, estaremos todos reunidos, Pai amado, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Quão maravilhoso é te servir, Senhor. Quão maravilhoso é ter o Senhor como primazia em nossos corações, Pai amado. Nós louvaremos o Senhor eternamente, Pai. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, Pai, que nos sustenta, pela tua palavra que nos alimenta, pela tua palavra que nos vivifica, Senhor. Ser adorado pelo teu povo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, que o teu ministério de louvor suba e que possamos irromper em cânticos para a tua honra e a tua glória. Aplaudamos uma vez mais.